Tudo que falei até aqui, de certa forma, defendendo o cânon e, ao mesmo tempo, a preservação do texto. Eu vou ainda me deter mais uns minutinhos. Você pode pegar que diferença faz, e lá atrás, depois de desfilar todos esses casos onde o texto eclético maliciosamente enxerta erros e contradições, aí no fim eu chego e vou conversar algumas implicações. Como explicar tudo isso? Naturalmente, os estudiosos que são do outro lado, eles vão rejeitar qualquer assim, acusação minha de que houve assim, qualquer falta de sinceridade e outra coisa da parte dele. Eles vão dizer o quê? Vão dizer, não, de modo algum. As nossas escolhas editoriais derivam da aplicação imparcial dos cânones geralmente aceitos da crítica inicial no Testamento. A questão é exatamente geralmente aceitos por quem e com base em quê. Então, esses cânones são todos eles assim argumentos subjetivos. A leitura que melhor explique o surgimento dos demais seja a preferida. A leitura mais difícil seja a preferida. A leitura mais curta seja a preferida. A leitura que melhor se adeque ao estilo e propósito do autor seja preferida. Tudo subjetivo. Tudo subjetivo. Por que não determinar o texto a partir das evidências? Eu digo que a evidência primária são exatamente os manuscritos gregos contínuos. Evidência secundária são os manuscritos lecionários. Evidência terciária são as antigas versões e as citações assim do Novo Testamento que encontramos nos escritos dos pais da igreja. Aí, de forma auxiliar, podemos apelar para subsídios da história que nos chegam mais. A evidência primária são, obviamente, os manuscritos gregos. No caso dos evangelhos, temos em qualquer lugar específico 1700. Cartas de Paulo vai ter pelo menos 700 em cada lugar. Atos e as 7 cartas gerais vai ter 550 para 600. E em Apocalipse vai ter 250. Quando você tem uma evidências tão maciças, se você tem 1700 manuscritos e estão todos de acordo, para que apelar para cânones subjetivos? 1700 manuscritos? Só que as fortalezas de Satanás na cabeça das pessoas são tão fortes, e como eles ignoram até que existe isso, iriam até negar a existência, então Satanás deita e rola. Não tem como realmente prosseguir com um argumento lógico com essas pessoas. Mas você pensando um pouquinho, simplesmente não funciona. O grande inimigo da Bíblia, erudito lá, como já falei, na década dos 50 do século que passou, o Ernest Cadman Colwell, ele mesmo disse: os argumentos que se usa a partir assim, das evidências transcricionais, ou não é outra palavra, mas essas coisas de melhor coisa, disse, esses argumentos se contradizem entre si. Quer dizer, qualquer estudioso que conhece bem assim o terreno, ele pode trazer argumento do lado de cá e argumento do lado de cá. Quer dizer, então acabou, não tem. Aí ele mesmo disse, isso deixa o estudioso livre para fazer a escolha que ele bem quiser. Bom, beleza, né?
É isso que, e se tem Satanás dirigindo o pensamento, imagine então você que tipo de escolha ele vai fazer. Agora, a leitura mais difícil deve ser preferida. Mas que coisa mais perversa. Toda e qualquer invenção de Satanás vai ser mais difícil. Então, cada pior variante, automaticamente, agora você tem que preferir, porque é mais difícil. Totalmente estúpido. Aliás, não é só isso é perverso. Depois, a leitura mais curta. Mas por quê? Dizendo ele, sem provar nunca, que a tendência dos copistas era encurtar. Não. Você vai e vê os manuscritos, tem o mesmo tanto de ver onde eles acrescentam material. Ou, aliás, é o contrário, eles omitem sem querer. Não funciona isso aí. Agora, a leitura que melhor se adeque ao estilo do autor, mas aí a dificuldade é que você não conhece esse autor. E como é que você pode realmente saber, a rigor, o que se... E dependendo do assunto que está sendo tratado, você tem que fugir do estilo. Porque um assunto requer um tipo de abordagem, não dá isso aí. Então, esse tipo de abordagem, nós vamos seguir cânones meramente subjetivos contra as evidências concretas. Isso simplesmente é perversidade. Agora, a questão é que eles não querem os manuscritos, a questão toda é essa, eles não querem seguir as evidências concretas. Coisa que ninguém quer abordar quase, exatamente o mito da neutralidade. Não sei se aconteceu com vocês, mas assim, na minha geração, quando a gente cursava a faculdade, o seminário teológico, nós fomos ensinados assim, literalmente. Você não pode questionar a motivação do outro. Mas que coisa satânica. Então, qualquer coisa que Satanás escreve, você não pode questionar a motivação de Satanás. Mas aquilo ficou uma fortaleza de Satanás na cabeça da minha geração. O Zane Hodges, que Deus usou para me despertar, aí ele brigou comigo. Que quando eu levantei, nós temos que questionar, aí ele brigou comigo. Não, nós não podemos questionar. Não existe, irmão, a neutralidade. O próprio soberano Jesus declara isso. Ele disse, o soberano Jesus disse, quem não é comigo é contra. Quem não ajunta comigo espalha. Ora, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Só tem dois reinos neste mundo, no terreno do Espírito. Só tem dois reinos. Reino de Jesus, reino de Satã. Não tem terceira via. Não tem terceira via. Só tem duas casas, só tem dois times, só tem dois lados, só tem dois. Se você não está com Jesus, você está do outro lado, mesmo você se dizendo ateu, materialista, mas você está do outro lado. Não está com Jesus. A neutralidade não existe. Temos que jogar no lixo essa ideia. Na primeira carta de João 5,19 declara que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse jaz, o vocábulo ali é como que você tem um bebê no colo. Você tem um controle total desse bebê no colo. É assim, dizendo o texto sagrado, o mundo no colo de Satanás, quer dizer, ele está controlando. Você querer tocar um assunto que nem a crítica textual no Testamento, sem levar em conta Satanás, você está servindo a ele. 2 mais 2 são 4. Provérbios 9, verso 10. O temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Distinguir entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento dos fatos é uma coisa. Sabedoria é saber o que fazer com esses fatos. Não é a mesma coisa. Tem muita pessoa que está com a cabeça cheia de fatos, mas não tem a menor ideia o que fazer com isso. E tem outros que acham que sabem de tudo, mas não têm conhecimento dos fatos. Precisa dos dois.
E no caso aqui, precisa do Espírito Santo para te ajudar, caso contrário. Infelizmente, o que está em João 12:43 perdura até hoje. Lá diz que naquele tempo havia pessoas que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E essa raça não ficou por lá, não. Essa raça ainda está conosco. Aliás, a maioria das pessoas chegou na hora da onça beber água, eles querem mais exatamente a glória dos homens. Então, é preciso pensar dessa forma, irmãos. Vamos jogar fora a ideia de que não podemos questionar a motivação do outro. Temos que questionar, sim, claro que sim. Temos que saber sempre a pressuposição ou as pressuposições do outro. Pronto, agora eu vou fazer um resumo. Vocês têm esse resumo aí em algum lugar? Comparando a última edição, que é a Identidade 3, com a edição anterior, que era 2. 2 tinha capítulo 7 e 8, que eu joguei fora totalmente e coloquei no lugar do antigo 7 e 8 um novo capítulo 7, onde eu desfilo os argumentos a favor da família 35. E no finzinho, eu tenho um resumo. Aqui está na página 134, mas você tem aí o resumo traduzido para o português. Aqui está 51. Tá, 51. 63, Tudo bem. De qualquer forma, está aí em algum lugar. Resumindo, com base nas evidências até aqui disponíveis, eu, Gilberto, afirmo o seguinte. 1. A redação original do Novo Testamento nunca se perdeu, entre aspas, e a sua transmissão através dos anos foi basicamente normal, sendo reconhecida como matéria inspirada desde o começo. Já mostrei as evidências. 2. Este processo normal resultou em linhas de transmissão. Isso é um fato, meramente. Você, estudando os manuscritos, você vai ver isso. Nós temos linhas de transmissão, ou famílias. 3. A fim de delinear tais linhas, manuscritos devem ser agrupados empiricamente, por favor, empiricamente, com base num perfil ou então mosaico de variantes em comum, é tipo DNA, os genes familiares, assim como você vê um Pereira e um Silva, você vê que tem certos traços, exatamente também tem traços familiares nos grupos, são os genes, são as variantes em comum, isso é científico, isso é objetivo. Tem um pequeno problema. Ninguém fez até hoje. A não ser a família 35 que eu fiz. Isso eu garanto, assino e dou fé. Mas mais ninguém, até hoje, fez a mesma coisa com qualquer outro grupo. Ninguém. Não existe. Então, o que estamos fazendo até aqui é chutando por alto a partir do trabalho de Van Soden, em primeiro plano. Cheio de falhas, mas é alguma coisa. Então, é por isso que você vê no meu aparato crítico, onde as porcentagens estão entre colchetes, é que estamos chutando. É um chute inteligente a partir daquilo que sabe mais, e eu mesmo digo ali, bom, você tem que, dependendo do caso, pode ter um erro até de 10% para cá para lá, porque ainda ninguém foi ver. Foi um dos efeitos soporíficos da teoria de Hort, aliada essa teoria com a noção nociva de que os mais antigos são os melhores.
associando essa ideia nociva de que os mais antigos são os melhores com a teoria de Rohr, que nem é Bíblia e coisa e tal, e blá, blá, blá. Com isso, simplesmente o mundo dos estudiosos não quis se dar ao trabalho de gastar tempo com manuscritos do tipo bizantino. Para quê? Não interessa. Só que interessa sim, aí que está, a verdade está com eles, e alguém tem que fazer esse trabalho. Só que eu que já fiz muito disso, eu digo que é trabalhoso. É um trabalho escravo, quase. Mas tem momentos assim de alegria. Alguém tem que fazer o trabalho escravo. Caso contrário... Depois, número 4, tais grupos ou famílias devem ser avaliados por independência e credibilidade. Isso é, por fazer, exceção feita a família 35, que eu já fiz. 5. O maior grupo que é claramente definido é exatamente a família 35, isso é um fato. Nos 4 evangelhos, a família reúne um mínimo de 250 manuscritos, se não 300. Isso aí é uma coisa por definir, todavia. Em Paulo, vai em torno de 90. Em Atos e as 7 cartas gerais, vai em torno de 85. E no Apocalipse, vai em torno de 45. Os manuscritos que compõem a família. A família 35 é demonstravelmente independente de todas as outras linhas de transmissão no Testamento inteiro e de capa a capa. Isso já provei, isso é já demonstrado. 7. A família 35 é demonstravelmente antiga, remontando ao século III, no mínimo. Também já provei isso. 8. Os representantes da família 35 vêm de toda a área mediterrânea. A distribuição geográfica é quase total. Isso também é um fato. 9. A família 35 não é uma recensão. Não é uma revisão dirigida. O seu arquétipo não foi bolado em algum lugar no momento subsequente aos autógrafos. Por que eu afirmo? Porque tivesse acontecido isso, existiriam subsídios espalhados pelos manuscritos e pela história nesse sentido, e não tem um único tal subsídio. Nada. Se você tem uma família que não é uma recensão, fatal e forçosamente remonta ao começo. E principalmente se é o maior grupo coerente assim entre a massa. A família 35 é uma entidade com definição objetiva, empírica, no Testamento inteiro. Tem um perfil mosaico demonstrável de Mateus 1 e 1, a Apocalipse 22 e 21. Aqui neste Identidade 3 é o apêndice B. Você tem então o perfil do Novo Testamento inteiro. Dá 600 e tantas assim, onde eu peguei só de 40% para baixo. Mas o perfil inteiro está aqui, quer dizer, está aqui o exato perfil da família, de fora a fora. Agora atenção, por favor, ao número 12. Isto aqui julgo ser assim de uma relevância muito específica, vem ao caso exatamente
O texto original é o arquétipo máximo. Daí, qualquer candidato a texto original também precisa ser um arquétipo. Isto é, um arquétipo real, isto é, verdadeiro, de fato, objetivamente verificável. Só existe um, a família 35. Isso não deve ser tão difícil de entender. Na cidade onde você mora, então, suponhamos, Campo Grande, você quer se candidatar ao melhor advogado de Campo Grande, mas você teria de ser um advogado, não? Você quer ser o melhor advogado, você tem que ser advogado. Se você quer ser o melhor carpinteiro, você tem que ser o carpinteiro. O melhor oncologista, você tem que ser um oncologista. Ou não? Não é óbvio isso? Então, se você quer ser candidato ao melhor arquétipo, você tem que ser um arquétipo. Não? Se, assim, chega às eleições para prefeito da sua cidade, se só tem um candidato a prefeito, quem ganha? Sair por onde? Se só tem um candidato. Naturalmente, uns e outros não gostam muito dessa linha de raciocínio. Mas eu coloco aí para você imaginar. Funciona ou não? Procede ou não procede? Na minha pequena cabeça, isso é fatal. Se só tem um candidato, vai esse candidato enquanto não aparecer outro. Se um dia aparecer outro, então vamos avaliar esse outro, mas enquanto ele não se apresenta, só tem um. Agora, vamos à questão bíblica. Que Deus tem interesse na preservação do texto bíblico é evidente. Eu entendo que passagens tais como 1 Crônicas 16 e 15, que a gente já viu até a 1000ª geração, Salmo 119, bom, vamos ver aqui alguns. Salmo 119 e 89, isso não é 89, né? Para sempre, ó Jeová, a tua palavra permanece no céu. Está guardado no céu para sempre. Então essa palavra não acaba nunca. Aliás, Jesus iria dizer depois uma coisa a respeito da sua própria palavra. Isaías 40 e verso 8. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isso é citado, se não me engano, em Pedro também. Mateus 5 e 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Agora, jota e tio são... jota é a menor letra do alfabeto hebraico e tio é um pedaço de letra que distingue uma letra de outra letra. Essa declaração, aliás, é fulminante. É o soberano aqui encarnado que está dizendo isso. Ele garante que a exata grafia do texto vai permanecer. Lucas 4 e 4. Eu pulei por vários, mas você já viu, você já percebeu. Lucas 4 e 4. Jesus lhe respondeu, aqui no caso está rechaçando o inimigo. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
de Deus. E essa toda a palavra de Deus está na quase totalidade dos manuscritos, 99,5% dos manuscritos, sendo que aquele punhado de manuscritos assim pervertidos omite isso, e com isso as nossas versões modernas, seguindo esse punhado, também omitem, mas você pode saber que o que está no texto mesmo, que o próprio Jesus falou, foi mais de toda a palavra de Deus. Aliás, isso está em Deuteronômio 8:3. Agora, sem pão a gente não vai, né? A gente gosta de pão ou algum substituto adequado. Quer dizer, comida. Nós precisamos de comida. Então, Jesus declarando que para nós viver precisamos da palavra, assim como precisamos de comida. Sem ela você não vai. Então, que Deus declara que vai preservar o texto, declara, está aí. Só que ele não diz não disse como iria fazer isso. Não, você não acha nenhum lugar onde diz como é que ele vai preservar o texto. Diz que vai preservar, só não diz como. E aí? Então eu digo que nós temos que deduzir a resposta a partir daquilo que ele de fato fez. O que ele fez? Ele preservou. A gente constata isso verificando então as evidências. Fez. Eu digo que esse interesse do soberano se reflete exatamente na família 35, que se caracteriza por uma transmissão incrivelmente cuidadosa, contrastando-se com outras linhas de transmissão. Eu já disse aqui, vou repetir agora, que um manuscrito mais ou menos da família 35, você só vai encontrar uma variante cada 2 páginas de texto grego impresso. Os bons, você vai 5, 6 páginas para achar uma variante, e tem muitos que não tem sequer uma. Quer dizer, nos livros pequenos, tipo assim, Filemão, 2 João, 3 João, Judas, eu tenho na minha mão meramente 20 manuscritos idênticos da família 35, na minha mão. Eu não tenho nem a metade dos manuscritos da família na minha mão, mas só dos que eu já tenho. Livro pequeno, eu tenho 15, 20. Mesmo livros maiores, por exemplo, como a 2ª Tessalonicenses, eu tenho 7, 8 idênticos. 1ª Tessalonicenses, eu tenho 5, 6 idênticos. Mesma coisa como Efésios, Gálatas, eu tenho 2 ou 3 idênticos. Perfeitos quanto ao arquétipo familiar. Cópias perfeitas do arquétipo. Eu já tenho uma cópia perfeita de 22 livros dos 27. Quer dizer, cópia perfeita do arquétipo familiar. Mateus, aí pula Lucas, Marcos, Lucas, João e Atos, aí todos os demais até chegar em Apocalipse. Sendo que em Marcos, Lucas, João e Apocalipse eu tenho uma cópia feita a partir de um exemplar presumivelmente perfeito. Sobrando, portanto, até hoje somente o livro de Atos, onde não tenho nenhuma coisa nem outra. Mas, somando todos os manuscritos, dá para dizer tranquilamente qual é o perfil. Não há dúvida quanto ao perfil. Só não tenho uma cópia perfeita, por enquanto. Mas como o que eu tenho na mão é menos da metade da família, um dia vou achar, eu não tenho a menor dúvida. Aliás, aquela viagenzinha que tem aí na frente deve produzir isso. Soberano. Então, digo aqui, a passo que eu vou seguindo, cotejando manuscritos, eu não tenho dúvidas que eu vou encontrar o que ainda falta.
Como os livros, obviamente, foram escritos um por um, então a sua história de transmissão também, de certa forma, é individual e havemos, portanto, de fazer os nossos cálculos livro por livro. Agora vamos ao número 15. Se Deus estivesse preservando a redação original em alguma outra linha de transmissão, em vez da 35, seria essa linha menos cuidadosa. Creio que não, é uma questão de lógica. Não posso provar, não posso fechar, mas sim, por uma questão de lógica. Se Deus agiu, na família que ele agiu, deveria ser melhor do que qualquer outra. É o que constatamos. Não tem uma outra família, nem aproximação de família que chega nem perto daquilo que nós encontramos na família 35. Nenhum outro grupo de manuscritos tem um perfil único de fora a fora. Não existe. Não existe. Eu já estudei o suficiente para dizer que não vai existir, quer dizer, nem depois não vai aparecer. Eu já fiz estudo suficiente para dizer isso, sem medo de errar. Nem por isso estamos parando, nós vamos seguir. Não só eu, tem outro agora, Deus está mandando outros cotejar manuscritos, e aos poucos nós vamos assim, como se diz assim, um mingau quente, e você vai comendo pela beirada. Então, nós vamos aqui comendo aos poucos, e nós vamos um dia chegar permitindo o nosso Deus, se Jesus não voltar antes. Todos os outros grupos, famílias, linhas de transmissão têm característica de confusão interna, todas elas. Afinal, por último, 16, afirmam que Deus utilizou a família 35 para preservar a exata redação original do texto neotestamentário. Você deve ler o capítulo 7 novo. Infelizmente, até o momento só existe em inglês, não existe ainda uma tradução para o português. Agora, por enquanto, o texto grego está disponível livremente somente em Walk in His Commandments. Aquilo foi colocado. Está aí. E desta vez, a grafia está certa, aí é A mesmo. Walk in His Commandments, aí está correto. Ali tem todo o meu trabalho em inglês e grego, não em português. Vem aí Punch.org, que vai ter também em português, permitindo o nosso Deus. Gilberto, Pois não? família 35, da onde surgiu 35? Sim, gostei. Valeu. Se você pegar um texto assim, dito crítico, na verdade eclético, mas você procurar então aqui o aparato crítico, volta e meia você vai observar assim F1 e F13. Então é família 1 e família 13, que no mundo deles só existem essas duas famílias, eles não se compenetraram ainda da família 35. O que está aqui? A família 1 supostamente reúne talvez uns 10 manuscritos. E desses 10 manuscritos, o cursivo número 1 nem é o melhor, mas o número é o menor. E por uma questão de economia de tinta e espaço, eles escolhem o número menor para representar a família. Então vai aí família 1, que é número menor que isso, não tem. Então, aí família 13, idem, quer dizer, tem 12, 13 manuscritos supostamente dessa família. Mas dessa família, o manuscrito com o número menor é 13. Não é o melhor representante, mas é o número. Então aí vai. Mesma coisa com 35. Na verdade, o cursivo de número 18, que também é o Novo Testamento de fora a fora, é da família 35, exceção feita Apocalipse. Em Apocalipse é outra coisa. Eu comecei, por sinal, chamando o trabalho de F18, mas como 35 também é da família em Apocalipse, de fora a fora, portanto,
achei assim melhor usar 35 em vez de 18, sendo também que o manuscrito 35 é do século XI, ao passo que o manuscrito 18 é do século XIV. E como os eruditos vivem afirmando que a família 35, que o von Soden chamou de KR, quer dizer, uma revisão do KX, uma revisão feita no século XII, achei assim maliciosamente interessante colocar um manuscrito do século XI, quer dizer, um pouquinho complicado você ter um manuscrito do século XI de uma coisa que não foi criada até o século XII. Então, óbvio é que essa família não começou nem no 12, nem no 11, nem no 10º, nem no 9º e assim por diante. Então, família 35 exatamente porque das centenas de manuscritos, o número 35 é o menor número e por uma economia de espaço e tinta nós usamos o número menor. Não é necessariamente o representante melhor, só que o número é menor. Qual é o manuscrito mais antigo da família? Tem uma meia dúzia do século XI. Mais antigo não tem. Quer dizer, na minha mão, por enquanto. Dos que eu tenho na minha mão, uma meia dúzia do século XI. Tem... você pega Codex Aleph do século IV, tem alguma variante da família, mas não o texto todo. E assim por diante. Você tem o Codex W. O Codex W foi achado num lugar no Egito que foi abandonado no ano 200. Então os eruditos não querem por nada admitir que o Codex W seja do segundo século, porque aí vai desbancar o nome do Codex B. Mas na verdade o Codex W tem que ser do século II. Ele é completo? Não, só os 4 evangelhos. E há exemplo do Codex A, é mais bizantino em Mateus do que nos outros 3. Mas tem leituras bizantinas de fora a fora. Inclusive cai lá uma leitura tipicamente família 35, no segundo século. Mas o texto todo não é fiel. Não. Então, manuscritos de fora a fora, só no século XI. Mas por que não? Porque eram os bons e eram usados, não tinha como sobreviver. Você mencionou uma vez que a igreja grega, quando foi publicar uma versão recente de João, utilizou exatamente o manuscrito 35, foi? Isso é uma verdade curiosa. Isso é uma verdade curiosa. As Sociedades Bíblicas Unidas deu um grilo, assim, uma minhoca na cabeça. Eles iam produzir o arquétipo bizantino de João. Quer dizer, imprimir o Evangelho de João naquilo que seria o texto bizantino. Por que cargas da água? Eu não sei, mas eles foram escolher exatamente o manuscrito 35, que está lotado na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Não me lembro no momento assim o nome que eles dão lá. Mas é muito legível, bem preservado. E acontece que no livro de João, esse manuscrito só tem 5 variantes, fugindo do arquétipo da família 35. 5 variantes no Evangelho de João. Então, eles imprimiram um João com meramente 5 variantes. No momento, aí eu fui falando, aí simplesmente nada mais. Eles iam fazer Marcos, não vão fazer mais nada. Quer dizer, trancaram essa série. Agora ficou em João e parou. Tim. Mas isso é curioso. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Se Deus estava por detrás, aí eu não vou dizer, mas o fato é que o resultado, 5 variantes do Evangelho de João.
também não tem mais, não vão fazer mais isso. Não, também não devem, quer dizer, levando em conta o que eles querem e pensam, não devem mesmo. Agora, eu quero prosseguir para aquilo que eu chamo de problemas tipo 2. Como já tenho dito e volto a dizer, a minha preocupação principal é com a autoridade objetiva do texto. Então, quando o pessoal maliciosamente enxerta erros e contradições, isso obviamente atenta contra a autoridade objetiva. Só que agora, nesta segunda lista que eu chamo problema tipo 2, são dificuldades aparentes que estão mesmo no texto, não é nenhum erudito malvado que colocou, não, tá? Mesmo é no texto. Só que é o tipo da coisa que, se você não tem a solução, à primeira vista, superficialmente, parece ser um problema. E os inimigos da Bíblia gostam de jogar aquilo no nosso da gente. Está vendo, está vendo, está vendo. Só que essas coisas têm solução. E como meu interesse aqui é defender a autoridade objetiva do texto, e como eu quero que você saia daqui em condições de você mesmo também defender essa autoridade objetivamente, eu vou me deter aqui um pouco, para que você saiba onde está pisando. Você vê que esta lista está dividida em 3 divisões. Tem são casos difíceis, mas são que tem anexo. E você está com 11 anexos aí na pasta. Aí o caso B são outros casos, quer dizer, casos só dentro do Novo Testamento. E por fim, o grupo C, casos onde aparentemente o Novo Testamento é contra o Antigo, quer dizer, não bate, aparentemente. Então vamos começar aqui com as negações de Pedro. Eu não vou tomar o tempo de explicar isso aqui tintim por tintim. Aqui você tem uma coisa que permite você chegar à conclusão que quiser chegar sozinho. O que não está aqui, e eu vou agora me deter um pouquinho, quanto aos avisos. Você vai encontrar nos 4 evangelhos onde Jesus avisa a Pedro que ele vai negá-lo. Eu digo que são 4 avisos diferentes, não é os 4 evangelhos assim relatando um aviso, não, cada um relata um aviso distinto. O primeiro aviso está em João, estamos no cenáculo, aquela última noite, e é mais próximo do começo daquilo que aconteceu lá. O segundo aviso está em Lucas, já terminando o que aconteceu, mas ainda no cenáculo. Mas você compara a linguagem em João e Lucas, óbvio é que é coisas diferentes, o contexto é diferente, tudo diferente. Aí eles saem do cenáculo a caminho do jardim de Getsemane, e a caminho, então, nós encontramos o que está em Mateus e em Marcos, sendo que aparentemente os 2 avisos ali eram um em cima do outro. Unicamente em Marcos nós encontramos o segundo galo. E na tradição da igreja, Marcos escreveu com Pedro ao lado. E parece ser verdade mesmo. Então, assim sendo, eu acho interessante que, aparentemente, o próprio Pedro insistiu em que Marcos colocasse a dica necessária para nós desvendar o que aconteceu. Você vendo os avisos, você vê que Pedro vai assim se exaltando. Quer dizer, começa a primeira vez, Pedro, você vai me
que coisa alguma, eu vou andar. Aí Jesus estava, mas Pedro, você vai me... Onde já se viu que aí o nível do tom vai, vai subindo, Pedro vai assim endurecendo o pescoço. E na terceira vez ele falta com respeito, ele chama Jesus de mentiroso praticamente, quer dizer, é praticamente isso. Aí, a quarta vez que está em Marcos, é como que Jesus diz, que me perdoe a expressão, mas ele perde a paciência. Diz, rapaz, já que é assim, não somente você vai me negar pelo menos 3 vezes antes que qualquer galo cante, você vai me negar outra vez, pelo menos 3 vezes antes que o segundo galo cante. Nunca, o texto diz só 3 vezes, nunca. O que o texto sempre enfatiza é que galo não pode abrir o bico enquanto ele não nega 3 vezes. Pode negar 4, 5 mil, mas 3 não, menos que 3 não, enquanto o galo não cantar. Agora, você vendo aí joga mais. Sai diminuir um pouco. O que interessa mais é essa parte ali. Você vai que tem uma porteira no portão, os guardas na fogueira, um parente do ferido, aí uma criada na fogueira, um homem, outro homem, outra criada, a mesma criada a segunda vez, simplesmente não tem como você ficar com 3. Você tem que fazer uma pequena ginástica de ficar com 6. É possível reduzir a 6. O que acontece cabalmente é que o nobre do Pedro negou 3 vezes, ou 4, na verdade, antes do primeiro galo e outra vez antes do segundo. Mas isso aí você tem que ver com calma, em casa, tintim por tintim. Vai estar aí a dica. Agora alguém pergunta, mas peraí. Se Pedro, na verdade, negou 6 ou 8 vezes, como é que cada evangelho só traz 3? Eu não posso provar, é óbvio, mas eu digo que eu imagino estarmos diante de uma demonstração da graça de Deus. E você ter negado Jesus 3 vezes já está bom demais. Quer dizer, para que melindrar o coitado? Para que assim arrastar na lama? Comentou que já está de bom tamanho, já constou, o sujeito negou. Eu entendo que, na sua graça, Deus como que passa a cortina por cima da desgraça toda, só deixa aparecer assim um pedaço da desgraça. Mas você comparando, você vai ver que embora cada evangelho só traz 3, mas a seleção é diferente em cada um dos 4. Não tem 2 dos evangelhos que traz a mesma seleção. Não tem, não bate. Cada um é diferente. Pode ver, cada um é diferente. Eu entendo que o Espírito Santo cutucou Pedro e Pedro cutucou Marcos, colocaram o segundo galo, porque sem o segundo galo nós estaríamos perdidos, não teríamos como resolver esse problema. Mesmo com o segundo galo, você tem que prestar bem atenção. Sem isso, você não tem como conciliar os relatos. Tem os inimigos dele, está vendo, é uma contradição na cara, não tem jeito. Tem jeito sim. Agora, outro caso que os inimigos da Bíblia gostam de jogar no nosso rosto são os acontecimentos do dia da ressurreição do Senhor Jesus, que aparentemente não bate. Superficialmente parece que temos assim uns desencontros aqui, umas coisas que não cabem, não dá. Eu não vou ler as notas de rodapé, a não ser 2 das notas, mas você pode depois, com calma, você está aí com a coisa na mão. Nós temos aqui, para começar,
uma sequência por alto. Isso é só para ter assim uma base, mais ou menos, para não se perder. Agora vamos à exata sequência presumida dos acontecimentos. 0, no próprio sábado, os guardas selam a pedra e se põem a vigiar. Isso está em Mateus 27. Isso acontece antes, obviamente, do dia da ressurreição. Primeira coisa, Jesus ressuscita. Nenhum dos evangelhos diz o momento da ressurreição, não tem. É meramente apresentado como um fato, mas ninguém diz quando exatamente aconteceu. Foi bem cedo, assim, provavelmente ao primeiro arraiar, se não antes do sol, porque quando as mulheres chegam, já está longe. Convido a atenção, no entanto, estou vendo aqui a segunda nota. Em Colossenses 1:18 e Apocalipse 1:5, Jesus é chamado de o primogênito dentre os mortos. Primogênito é o primeiro a nascer. A figura é meio grosseira, é desagradável, mas como que a morte é como que um monstrengo de um ventre, cheio dos mortos, querendo sair, querendo nascer, e o primeiro a nascer, o primeiro a sair daquele ventre monstrengo foi exatamente Jesus. O primeiro a nascer. Observar, por favor, que não diz aqui o unigênito. Diz aqui o primogênito. Fosse unigênito, ele era o único. Aí nós, coitados. Era. Não. Ele foi só o primeiro. Mas depois vem nós. Muito obrigado, Senhor. Quer dizer, ele abriu o caminho e com ele podemos nós também trilhar o mesmo caminho. Isso está tanto em Colossenses como em Apocalipse. E na 1 Coríntios 15, 20 e 23, ele é tido como as primícias. Mas em nenhum lugar nós encontramos o momento. Levantou, é o fato. Agora temos assim uma coisa um pouquinho mais complicada. É as mulheres. Cedo de manhã, domingo, as mulheres se dirigem ao túmulo. Conforme João, só fala da Madalena. Em Mateus, vai a Madalena e uma Maria. Em Marcos, vai a Madalena, que também é Maria, então outra Maria e Salomé. E em Lucas, é Madalena, Maria, Joana e algumas outras. Então, foi uma pequena turma. Há quem queira que a Madalena tenha ido 2 vezes. Isso não funciona, não procede, não entendi. Depois vamos ver por que isso. É preciso lembrar o seguinte. O túmulo estava no lado oeste do Monte das Oliveiras, e o sol nascendo do outro lado estaria clareando o dia lá longe, mas aqui na sombra da montanha ainda está meio escuro. Além do mais, estão dentro de um bosque. Então tem árvores, tem sombra das árvores além. Então, as mulheres saem de casa, está querendo clarear o dia. Lá já está claro, mas aqui onde tem o sepulcro, está na sombra, portanto está bem escurinho cá dentro. Então vai clareando o dia lá fora, mas aqui, debaixo da sombra das árvores, ainda está. Então você vê tudo isso, não tem problema. Quer dizer, clareando o dia, ainda escuro, mas tem que ver que não há nenhuma contradição. Simplesmente tem que atentar para o local e como é que funciona aquilo. Demorou para a luz chegar exatamente no lugar, por causa da sombra, primeiro da montanha, depois das árvores. A caminho falam da pedra, está em Marcos. Antes que elas cheguem, um anjo remove a pedra, acompanhado de terremoto, etc. Elas chegam e veem que a pedra foi removida. Mas, obviamente, o anjo não está mais visível do lado de fora. Caso estivesse visível do lado de fora, a Madalena não teria saído correndo achando que tinha roubado o cadáver.
Óbvio, portanto, fica que quando as mulheres chegam, o anjo já está lá de dentro. Como de fato elas entrando vão encontrar ele dentro, não fora. O que está fora, sim, são os guardas fingindo ser mortos. Agora, o quadro é curioso. Você está num cemitério, está escuro, e tem um horror de guarda deitado no chão, feito morto. Haja coragem, né? Haja coragem para você se meter, né? É um cemitério para começar. Ah, não. 6. A Madalena pula, quer dizer, ela tira uma conclusão improcedente, mas ela é tipo impulsiva, ela não para perguntar, ela se manda. Então, 6. Madalena vê a porta aberta, acha que alguém roubou e se manda para informar Pedro. As outras estão lá. 7. Antes de Pedro e João chegarem, que saem correndo, as outras mulheres entram no túmulo, vêm, ouvem os anjos e saem. 8. Elas saem do túmulo com medo, não dizem nada aos guardas, ou a quem mais encontrarem, mas não significa que não vão falar nada até chegar em casa. Provavelmente logo após a saída das mulheres, antes da chegada de Pedro e João, os guardas se mandam. É uma dedução, não tenho como provar isso, mas tudo indica que quando Pedro e João chegam não tem mais guarda. Caso tivesse, haveria menção, presumivelmente. 10. Pedro e João chegam, vêm e vão embora. Madalena volta, mas deixe-me deter aqui um pouquinho disso. O próprio João, que escreve o Evangelho de João, que ele chegou primeiro, era mais novo que Pedro, ele correu mais rápido, chega primeiro, Pedro depois. O João não entra, mas Pedro chega e Pedro impulsivo sai da frente. Lá vai Pedro. Aí depois entra também João. Diz que João escrevendo a seu próprio respeito, diz: ele viu e creu. O que João viu que levou ele a crer? É que as tiras de linho estavam no formato do corpo. Estavam deitados, mas o vocábulo aí deitado, tipo uma pessoa deitada. Tipo um casulo, só que sem o bicho. Isso, e aí iria assentar um pouquinho, já não tem mais o corpo para segurar. Pense bem. Se alguém tivesse roubado o corpo, como imaginava a Madalena, sem ver, o pessoal iria levar o pacote inteiro. Não sei se alguém aqui tentou levantar assim um homem morto, uma pessoa morta, mas não é fácil. Agora, se você vai querer carregar, vai levar a múmia toda, moço. Quer dizer, pega o embrulho, está aí bem embrulhadinho, joga o embrulho e... Mesmo se alguém fosse desembrulhar o corpo... Agora vem cá. Diz o texto que Nicodemos levou meramente 35 quilos de especiarias para enrolar o corpo dentro das tiras de linho. Quanto linho seria necessário para você segurar 35 quilos de especiarias, hein? Você tinha uma múmia aí para ninguém botar defeito, assim, um casulo. Agora, se alguém fosse querer desembrulhar o cadáver, para só levar o cadáver, na hipótese que o cadáver, quer dizer, o corpo não está ali, haveria um montão de linho e especiaria aí empilhado, que aí enrolar outra vez ninguém vai enrolar, se a questão é só para sair correndo com o corpo. Então, João entra, o que João vê? Ele vê o casulo. O embrulho perfeito, só que nenhum corpo lá dentro. 2 mais 2 são quantos? Só tem uma explicação.
Se o casulo está aí perfeito, mas não tem ninguém lá dentro, é porque ressurgiu, não tem outra explicação. Se alguém desembrulhou, iria um montão assim. Não, não, não. João viu e creu. 2 mais 2 são 4. Oi. E se fossem principalmente judeus os ladrões, que não podiam tocar em cadáver, eles iam preferir enrolar, porque senão eles... Ou então o ladrão iria levar a especiaria, né? Quer dizer, ó. E para nem comentar o linho. O linho também tinha valor, não era pouca coisa o que estava ali, não. Era tanto o José de Arimateia, obviamente um homem assim de posse. Nicodemos, obviamente, também não era pobre, se eram príncipes assim do povo. Enfim, prosseguindo rapidinho. Aí a Madalena volta. Você tem que lembrar que não era costume mulher correr naquele tempo, naquela cultura, e ela também vestida de cima para baixo. Não era tão fácil também mulher correr. Então, ela chegou lá, provavelmente na casa onde Pedro estava, já... Mas ela também não quer ficar fora da ação, então... Ela voltou, mas não podia mais acompanhar os homens. Eles estavam assim frescos e ela estava casada, mas ela chega. Só que quando ela chega, já teria encontrado Pedro e João já de volta, os guardas já estão longe, chega ela sozinha, as outras mulheres também já se foram, mas a coitada Madalena está com essa ideia na cabeça que o corpo foi roubado. Está lá no fundo do poço, ela está realmente... lá embaixo. Aí conversa com os anjos, mas os anjos estão sem brilho e, portanto, ela não desperta. Nada penetra a depressão dela. Aí ela volta e lá está Jesus, acha que é o jardineiro. Aí dá o que deu. O texto é claro, a primeira aparição de Jesus foi a ela. Jesus apareceu primeiro, a Madalena. Segundo, ele em seguida aparece, aparecem as outras mulheres. E elas seguem para informar. Depois a Madalena também vai e informa. Mais tarde, no mesmo dia, Jesus aparece a Pedro. E depois, o episódio em Emaús. Não há como saber a exata sequência, se foi primeiro a Pedro, depois a Emaús, ou não dá para dizer isso. Depois Jesus aparece os 11 lá no cenáculo, Tomé ausente. Após a saída de Jesus, chega Tomé e deu no que deu. Até aí o dia da ressurreição, depois tem o que aconteceu mais tarde. Então eu digo o seguinte, não há absolutamente nenhuma contradição, tudo bate, tudo procede. Os que questionam são os nossos amigos, mesmo que achem que não, porque eles nos obrigam a pensar e aprimorar o que nós vamos defender. E um amigo desses me questionou a respeito das distâncias e como é que foi possível Jesus aparecer a Madalena, ainda alcançar as outras mulheres antes que elas alcançassem. Quer dizer, como é que foi? Então, na nota 2 da segunda página, eu abordo essa questão. Você pode ver depois, com calma. A questão é que Jerusalém de então não era tão grande assim. Então, a distância entre a casa onde Pedro estava e o jardim provavelmente não foi mais do que meio quilômetro. No muito, 1 quilômetro. Então, a Madalena correr, os outros voltar, não era tanto a coisa assim. Porque a distância não era tamanha. Então dá para conciliar sem dificuldade maior. Agora, nós vamos a um caso sério. Lucas 3 e 23.
Em Lucas 3 nós temos uma genealogia de Jesus e em Mateus capítulo 1 nós temos outra genealogia do Senhor Jesus. E você, comparando essas duas genealogias, simplesmente não bate nem um pouquinho. Obviamente são coisas diferentes. Como é que fica esse negócio? Muitas tentativas de explicar meramente pioram a situação, quer dizer, não explica, não resolve. É preciso atentar para o texto. E, melhor ainda, o texto correto. Existem aqui umas alterações no texto eclético, mas que, quer dizer, pioram ainda mais a situação. Mas está aí, você pode ver. Eu vou me deter aqui que esta questão é séria, porque se você não entender, você é obrigado a aceitar uma contradição no texto. É isso aí que eu não quero que você faça. Acho que nem Deus quer que você faça. No texto grego, que está aí, tem 4 palavras que nos causam surpresa, a saber, kai, autos, en e hos. O verso 22, que é o anterior, termina com o dizer do Pai, quanto ao batismo de Jesus. Então, óbvio fica que há o assunto no no verso 23 é outro, quer dizer, mudou totalmente de assunto de tal. Começa uma coisa nova no verso 23. Contudo e no entanto, a conjunção que fornece a transição, a saber, kai, e não de, vale dizer, isso é questão da gramática grega, vale dizer que Jesus continua sendo o tópico. Que quando se usa de é porque você mudou o tópico. É essa a função principal da conjunção de, mudou o tópico. Você pode traduzir às vezes como e ou mais, mas a essência é que mudou o tópico. Como não tem de aqui, sim tem kai, é porque o tópico segue o mesmo. Assim sendo, há troca de que o pronome enfático autos. Como assim? Está servindo o que é isso? E ainda por cima, numa posição enfática, é a segunda palavra na frase. Se o intuito do autor fosse meramente registrar Jesus como filho de José, como muitos supõem, bastaria escrever Kai Ho Jesus em Huios Yosef. Quer dizer, e Jesus era filho de José, ponto, vamos embora. Só que é isso aí que não está, não é isso que Lucas escreve. Se fosse essa a intenção, eu quero dizer que Jesus era filho de José, então diga de uma vez, por favor, que Jesus é filho de José, vamos embora. Mas não é isso. Não é isso. E o que significa essa frase hos enomiza, assim se supunha? Só que a sua tradução não diz isso. A sua tradução talvez diga como se cuidava. Péssima tradução. Você diz como se cuidava, é no mínimo ambíguo. Como se cuidava, quer dizer, eles estavam se cuidando corretamente. Era assim. Como se cuidava, então, era isso mesmo. Mas você coloca assim se supunha, então já dá a entender que não é isso. É um equívoco. Eles estavam imaginando coisa improcedente. É isso que se deve traduzir. Assim se supunha e não como se cuidava. Porque o próprio Lucas, já no capítulo 1, versos 34 e 35, no verso 43 e o verso 45, tudo isso do capítulo 1, e no capítulo 2 e 49, deixou já claro, cristalinamente claro, que Jesus, o Pai de Jesus era o Espírito Santo. Então, óbvio deve ser que nada aqui nesse verso 23 do capítulo 3 pode ser levado a entender de que Jesus fosse de José, que José fosse o pai. Se já 4 ou 5 vezes o próprio Lucas já declarou claramente que o pai era o Espírito Santo, então não pode ser José.
Eu peço para lembrar que uma tradução leal e fiel procura transmitir corretamente o sentido pretendido pelo autor, não o que eu quero, e sim o que o autor quis. E se o autor já disse várias vezes que o Pai de Jesus é o Espírito Santo, então não pode ser José. 2 mais 2 são 4. Agora, o verbo em é o único verbo independente no parágrafo inteiro, que vai dos versos 23 a 38, quer dizer, é a coisa toda. Agora, a questão é, estaria o verbo trabalhando com o particípio arromenas como sendo uma construção perifrástica, quer dizer, uma frase verbal? Isso parece ser a tendência do texto eclético, seguindo menos de 2% dos manuscritos gregos, que coloca o particípio logo após Jesus. Mas, nesse caso, Jesus acaba sendo filho mesmo de José. Parece-me muito mais lógico, natural, levar as frases participiais como sendo circunstanciais, a saber, começando com cerca de 30 anos. Isso aí é uma frase participial, circunstancial. E, sendo, abre parênteses, assim que se expunha, fecha parênteses, filho de José, outra frase circunstancial. Em termos assim linguísticos, para você entender a ideia principal que está sendo colocada, você corta fora essas frases circunstanciais e fica com o âmago da questão, e o âmago da questão é o que está aqui, em Ho Jesus to Eli. Eli, como queira. Quer dizer, Jesus era de Eli. Eu entendo exatamente que nós temos aqui em Lucas a genealogia da mãe, Maria. Você vê que vai, chega até Davi, mas através não de Salomão, e sim de Natanael, outro filho de Davi. De sorte que através de Maria, o corpo físico de Jesus tinha de fato genes de Davi. Ele era filho de Davi dessa forma. Eu digo que o corpo glorificado, assentado agora no céu, ainda tem genes de Davi. O que temos em Mateus 1 é cabalmente a genealogia de José, o padrasto, o pai adotivo de Jesus. Só que você vê depois a maldição que o Criador colocou em cima de Joaquim e depois Jeconias. Diz que nenhum filho desses homens vai sentar e prosperar assim no trono de Davi. Então, fatal e forçosamente, Jesus não poderia ser filho físico de José, porque José era descendente linear de Joaquim e Jeconias e não podia. Então, o pai adotivo confere a Jesus o direito legal ao trono, mas não fornece nenhum gene. Todos os genes de Davi vieram através da mãe, cuja genealogia está em Lucas capítulo 3. Agora, por favor, é preciso entender onde estamos pisando. Veja qualquer Bíblia, tanto faz a Bíblia aí, Lucas 3 e 23. Vou ler aqui a fiel. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Lucas, capítulo 3 e verso 23. Abre parênteses, como se cuidava, fecha parênteses, sendo, como se cuidava, filho de José. Aí vai José de Eli, Eli de Matã, vai. Agora, no texto grego, não tem nada de filho de, é simplesmente de fora a fora, por uma razão óbvia. O primeiro e o último não era filho. Quer dizer, Jesus não era filho de José e Adão não era filho de Deus.
Quer dizer, não filho nascido. Adão foi criado por Deus, não nasceu de Deus. Então, no começo e no fim não podia ser filho. Então, Lucas, coerentemente, vai só de fora a fora, nada de filho. Mas vamos ler aqui esta versão. Sendo filho de José. Diz que Jesus era filho de José. José de Eli. Agora vamos a Mateus. Quem era o pai de José? Mateus 1. Vou começar com o verso 15 para chegar no verso 16. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó. Atenção. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jacó gerou José. Aqui tem o verbo gerar mesmo, aqui é gerar. Aqui tem. Então, o pai físico de José era Jacó. Lucas 3:23. Filho de José e José de Eli. Espera aí. Quem é o pai de José? É Eli ou é Jacó? Então, na maneira que todas as nossas Bíblias, seja qual for ela, você tem uma contradição. Quer dizer, tem uma contradição quanto ao pai de José. Porque em Mateus é Jacó e aqui é Eli. Se você não entender corretamente o texto. Então, o que tem aqui é o fato e além do fato, a suposição do povo. O povo imaginava que José era o pai de Jesus. Por quê? Ele adotou imediatamente, quer dizer, seguindo a orientação do anjo, ele leva Maria já grávida e, obviamente grávida, leva para casa e... Só que tem as más línguas, você sabe, em todo lugar tem as más línguas. Então isso aí era... Quer dizer, 6 meses depois, nasce um menino com tamanho normal. Você sabe, como eu também sei, que nenhuma criança alcança o tamanho normal em 6 meses. Então, 2 mais... Não preciso nem... O povo, no entanto, imaginava, sabe-se lá como, que José fosse o pai de Jesus. Não. O que está aqui é exatamente que Jesus, ele próprio, aí o pronome enfático autós. De fato, contra a suposição do povo, Jesus era de Eli. O povo imaginava José, mas de fato ele era de Eli, aí vai ele tratar. Eu entendo depois que Eli foi o pai da Maria. Dessa forma, não tem nenhuma contradição, nem quanto ao pai de Jesus e nem também quanto ao pai de José. Devemos traduzir mais ou menos assim. Onde é que eu traduzi mesmo? Tá. Ora, Jesus, começando o seu ministério, isso aí tem que ser subentendido, porque o texto não diz o que ele começou, mas como o verbo começar pede um objetivo direto, e no texto não tem, então todas as traduções praticamente colocam uma coisa parecida, seu ministério, etc. Com cerca de 30 anos, sendo, abre parênteses, assim se supunha, fecha parênteses, filho de José, era mesmo de Eli, de Matã, de tal e tal e tal. Não há, portanto, contradição. Lucas traz a genealogia de Maria e Mateus de o pai adotivo José. Dito isso, no entanto, existem algumas anomalias em Mateus 1. Os que questionam são os nossos amigos, porque os nossos questionadores nos ajudam
a pensar melhor, às vezes, alguma coisa, foi o Carlos Sá, lá de Salvador, que ficou em cima de mim, mas como fica esse negócio de Raabe, na genealogia de Jesus, que só tem 3 homens entre Josué e Davi. E se foi a mesma Raabe que ajudou aí os espias e tal, então como é que fica esse negócio? Que não, são 340 anos e só 3 homens no meio. Me explique por... Aí eu fui obrigado a fuçar. Lá vou eu fuçando e acabei descobrindo que tem várias anomalias assim. Aí, como diz o ditado, uma mão lava a outra. Então, uma anomalia ajudou a resolver outra. Vamos ver. Eu digo que o propósito de Mateus é demonstrar que Jesus, o Messias, tem direito, segundo a lei, de sentar no trono de Davi. Você, atentando para a genealogia conforme Mateus, óbvio é que ele não está querendo dar uma genealogia assim, literal, rigorosa, meramente pai, filho, pai, filho, pai, filho. Não, ele tem outro cardápio, outro intuito. Nós descobrimos que vai aí 14, 14, 14. Mas você começa a comparar o que está aqui com o que está lá no Antigo Testamento, não bate mesmo, não. De Davi até Joaquim, vai aí 14 até a Babilônia e tal. Você vai conferir, no entanto, não são 14 reis soberanos, eram 17. Eram 17 reis, não 14. Entre Davi e Joaquim. Pode ver, são 17, não são 14. Mas aqui Mateus fala em 14, mas ele não diz 14 reinos, ele diz 14 gerações. Sendo que um dos 17 reinou 1 ano, outro 2 anos, outro 3 anos. Então, eles não chegariam a ser uma geração. Você pode assimilar esses anos e ficar com 14 gerações, se fosse essa a única questão. Só que no momento que você começa a comparar uma coisa com outra, você encontra outra dificuldade. Porque se Acasias reinou só 1 ano, e Amon só 2, e Abias só 3, e se, portanto, por não perfazerem assim geração, então foram cortados, mas não são eles que são contados fora. Você vê agora aqui em Mateus a lista, a discriminação dos nomes, não são eles que são cortados fora. Acasias ainda consta. Espera aí. Abias e Amon são incluídos, é Acasias que é cortado fora. E além de Acasias, você tem outros 2 assim que reinaram muito tempo que são cortados fora. O Josias e Amazias, não? Joás, quer dizer, não é Josias, não, é Joás, perdão. Como nós vamos explicar esse negócio? São 17 reis, 14 gerações, mas você vê a lista dos nomes, não, aqueles 3 pequenos, 2 deles ainda constam, não são cortados fora. São cortados fora Joás e Amazias, que reinaram muito tempo, Joás principalmente. A explicação que eu dou, sem poder provar, é claro, mas a única explicação que eu achei está aqui no parágrafo 4. É que
A mãe de Acasias foi exatamente Atalia. E essa Atalia foi filha de Acabe e Jezabel, gente perversa, de sorte que 50% dos genes de Acasias vem de Acabe. Agora, segundo Reis 8:27, diz que Acasias, por sua vez, era genro da casa de Acabe, referindo-se à mãe de Joás, de sorte que aí 75% dos genes de Joás vieram de Acabe. Só que Joás agora depois casa com Joadã, que é de Jerusalém, presumivelmente, portanto, judia, e com isso a contaminação em Amazias cai para 37,5%. E depois, em Uzias já fica abaixo de 20%. Como o intuito de Mateus não é uma genealogia assim, como tal, ele é uma coisa enfatizando coisas que ele quer enfatizar, e a questão toda é o direito de Jesus a sentar-se no trono de Davi. Esses genes de Acabe eram desagradáveis. Eu imagino que teria sido por isso que esses três, quer dizer, Acasias, Joás e Amazias, são cortados fora. Agora, voltando aqui à genealogia, nós observamos no verso 8 que Jorão gerou a Uzias. Só que Uzias era tataraneto de Jorão. Então, observamos que o verbo gerar não está dizendo respeito a filho, está dizendo respeito a descendente linear. Pode ser filho, pode ser neto, pode ser bisneto, pode ser tataraneto. No caso aqui, tataraneto. Então, constatamos que geração não está sendo usado de forma literal, e nem o verbo gerar está sendo usado de forma literal, assim, pai para filho. Então, óbvio fica que não estamos diante de uma genealogia assim, literal. Não é esse o intuito do autor. Mas o que fazer agora com esse problema de 3 vezes 14. Você multiplica 14 por 3, você tem 42. Só você contando aqui os nomes, não é 42, é 41. E agora? Mais uma anomalia. Como fazer com esse negócio? Olhando, parece que o primeiro grupo são patriarcas. O segundo grupo são reis soberanos. E o terceiro grupo são outros. Joaquim foi o último rei soberano. Jeconias já era vassalo de... Mas nem Joaquim entra aqui. Ele é pulado fora. Então, Josias gerou a Jeconias. Não. Quer dizer, Jeconias era neto de Josias. O filho era Joaquim. Joaquim era pai de Jeconias. Então, Jeconias era neto de Josias. Então, outra vez, o verbo gerar não significa filho. É outra coisa. Nós precisamos de Jeconias no último grupo para perfazer 14 nomes, porque você, com Jeconias e com Cristo, você alcança 14 nomes. Sem Jeconias fica 13. Mas como Jeconias não era rei soberano, então não cabe no segundo grupo, cabe melhor exatamente no terceiro. Sendo, no entanto, que Davi e Jeconias são os dois que estão assim na divisão entre um grupo e outro grupo, e são mencionados em ambos os lados da divisão. Então você tem Jeconias antes e depois, você tem Davi antes e depois. Nesse caso, você poderia utilizar Jeconias ou no 3 ou no 2,
e utilizar Davi ou no 2 ou no primeiro, que o nome está nos dois lados. Mas não, eu queria que Jeconias nós queremos no último grupo, porque senão fica só 3, não dá. Se bem que os nomes que aqui estão no terceiro grupo, você não tem como saber se era tudo isso ou não. Quer dizer, muito possivelmente tinham outros nomes que foram pulados, mas não temos como saber isso. Para completar, se nós jogamos Jeconias para o terceiro grupo, nós precisamos de Davi no segundo grupo, para perfazer 14, porque sem Davi e sem Jeconias fica 13. Então, eu quero Davi no segundo grupo. Poderia ficar, no entanto, no primeiro, porque tem um texto em Atos que chama Davi de patriarca, mas ele é mais conhecido como rei. Aliás, o texto aqui chama ele cabalmente o rei Davi, é o único que é tratado dessa forma. Aliás, 2 vezes, o rei Davi. Agora que eu vou chegar a Raabe. Vem cá. Se genes de Acabe eram suficientes para cortar Amazias, Joás e Amazias e o outro fora, que dizer então dos genes de Raabe? Para nem se comentar os genes de Ruth. Ruth era o quê? Moabita. E Moabita podia entrar no tabernáculo, ou no hall do povo de Deus. Deuteronômio 23 e 3. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação de Jeová, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação de Jeová eternamente. O que tinha amonita e moabita? Você se lembra de onde é que vieram essas raças? Ló e as filhas. Filhos de Ló com as 2 filhas. Essa coisa não era boa nem no começo. 10 gerações. Você contando, quer dizer, o próprio Moabe, filho de Ló, não era moabita, ele era o próprio. Então, moabita só, filho dele. Filho de Moabe, provavelmente contemporâneo com Jacó. Você calcula ali no meio. Você contando de Jacó até Salmão, ou então o outro Boaz, assim, com Ruth, não dá 10 gerações, não. Então, pelo cômputo, inclusive a 10ª geração, Ruth ainda está na 7ª geração, 8ª geração, não podia entrar, não. Era moabita. E Raabe era uma profissional, provavelmente por força de circunstância. Ela tem, às vezes, a vida é cruel e pessoas se veem obrigadas a fazer coisas que não queriam fazer. Agora, a palavra de Deus diz coisas assim meio negativas a respeito de prostituta. Deuteronômio 23:18, não trarás o salário de prostituta, nem o preço de catamita à casa de Jeová teu Deus, porque ambos são abominação a Jeová teu Deus. O que então uma prostituta recebia pelo serviço que prestava, ela não podia trazer. Deus não quer isso aí, não. Catamita também não. Catamita é o homossexual que faz o papel da fêmea. Sodomita é o outro que faz o papel do macho. O original hebraico, o senhor sabe qual termo está ali, qual lugar de sodomita? Cão. Cachorro. Só que cachorro, literal cachorro, não era.
Aí é outro assunto que não é o assunto aqui. Agora o texto é meio... Depois, Levítico 21 e 13, um sacerdote não podia casar com prostituta. Fosse casar com prostituta, iria profanar a sua descendência. Agora, se uma prostituta profana a descendência de um sacerdote, calcule você então o Messias, barbaridade. Então, nós temos aqui, na minha pequena cabeça, uma demonstração da graça de Deus assim um pouquinho fora do comum. Na sua graça soberana. Aliás, o que está no texto? A lei veio através de Moisés e a graça e verdade vieram através de Jesus. Graça e verdade. Eu creio que Mateus está nos dando uma genealogia estilizada do Messias. Ele vai enfatizar, por um lado, a graça. Mas não é só. Do outro lado, também vai enfatizar a sua santidade. E por força da santidade é que os genes de Acabe são cortados fora. Mas por força da graça é que uma prostituta é trazida para dentro da genealogia e uma moabita. Agora, uma prostituta podia ter sido obrigada a entrar nesse caminho, mas geralmente teria alguma escolha. Agora, a coitada da Ruth não tinha a menor culpa de ter nascido assim, moabita. Qual a culpa dela de ter nascido? Não, nasceu, era moabita. Então, a Ruth não tinha culpa de ser moabita, coitada. Então, você vê a graça de Deus. Tá. Pega ela. Agora, oi? Ruth falou para Noemi, sogra, teu Deus será meu Deus, a tua família será minha família. Isso é conversão, né? Sim, mas isso aí tem a ver com a conversão. Mas a 10ª geração tem a ver com genes e não com o seu destino eterno. Então, realmente ela abraçou o Deus de Noemi, foi para o céu. Mas isso não resolve os genes. Os genes aí no corpo é que vem do velho Moabe. Poderia também fazer a diferença que essas proibições estariam com relação ao sacerdócio levítico e que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sim. Mas um Messias é de um nível superior a um sacerdote. Então, se prostituta é mal para sacerdote, quer dizer, é um argumento a fortiori, que você vai para uma coisa mais forte, mas o fato é que entrou. Encurtando, que agora eu vou parar, temos que ter o nosso intervalo, o intervalo é sagrado, não? Você pode ver a solução que eu dou aí, está tudo aí no preto e branco. O que eu imagino é que a Raabe entra representando uma geração e a Ruth outra. Então, mas Davi, o nome é utilizado como tipo doblê, ou em inglês stand-in, meramente quem preenche o lugar, mas não que o próprio Davi tenha sido contado dos dois lados. Ele foi contado, no meu entender, no segundo grupo, mas o nome representando as gerações, quer dizer, filho de Raabe e outra de Ruth, que foram pulados por causa... É a solução que eu dou. Foi a solução que eu mandei para o Carlos Sá. Ele gostou, imagine só, ele gostou. Bom, vamos ter o nosso intervalo. Será que Mateus levou
Como assim ofício? Não, ele era um cobrador de impostos. Engano o pecador, fala, não, vou colocar duas grandes pecadores. Sim, mas aí deixa de lado o Espírito Santo, né?